falar, até o vídeo passado, a gente tem calculado multiplicidade de estados e relacionado essa grandeza com entropia. Essa dá uma descrição microscópica do que seja entropia, uma visão microscópica do que seja essa grandeza que a gente vai ver é importante. No vídeo de hoje, a gente vai ver um tratamento um pouco diferente, porque a gente vai tentar encontrar uma interpretação macroscópica para entropia, para inclusive poder medir variações de entropia em um dado sistema. Eu vou começar com a extensividade, a definição de extensiva e intensiva, a gente tem usado isso bastante, mas vou mostrar agora como reescrever as relações que nós temos encontrado até agora para grandezas extensivas, em termos de intensivas, e qual é a vantagem que a gente tem em fazer esse tratamento. Finalmente, nós iremos partir para essas aplicações, introduzindo alguns processos onde a entropia pode ser calculada ou pode ser obtida de maneira mais fácil do que calculando o número de microestados. A gente tem enfatizado aqui que a energia e a entropia são grandezas extensivas, que são, só para relembrar, grandezas que quando você muda o tamanho do sistema, elas mudam de acordo. Vamos ver quais são as consequências dessa propriedade. A energia eu sei que é extensiva e a energia ela é uma função da entropia, do volume e do número de partículas. A condição de extensividade pode ser escrita dessa maneira. Se eu escalar a entropia por um fator lambda, o volume por um fator lambda e o N por um fator lambda, eu espero que a energia seja escalada desse mesmo fator. Como o lambda é um parâmetro que eu escolho à minha vontade, eu posso escolher, por exemplo, lambda igual a 1 sobre N. Vamos ver o que dá essa escolha. Então, lambda a 1 sobre N, essa relação fica U sobre N para a entropia, e aqui dentro S sobre N, V sobre N e N sobre N, que dá 1. Ora, se essa função depende de 1, na verdade ela não depende dessa terceira variável, depende só de duas. Então eu posso reescrever a função densidade de energia, que é a energia por partícula, ou energia por mol, ou energia por massa, como sendo uma energia que depende de apenas duas quantidades, que também são densidades. Ou a entropia por mol, por partícula, ou por massa, e o volume também por partícula e assim por diante. Então, quando eu faço uma escolha da grandeza, ao invés de ser a extensiva, ser a intensiva, eu ganho não depender de uma quantidade a mais. Tá? Essa pode ser uma condição interessante, é uma grandeza a menos que você precisa se preocupar na descrição dos sistemas. Do ponto de vista de representação de energia, o que eu quero fazer? É tirar as grandezas termodinâmicas em função da energia. Isso a gente fez nos primeiros vídeos da disciplina. A diferencial da energia, já que a energia é função de S, V e N, vai ser a derivada de U, a energia interna, em relação a cada uma dessas grandezas. Eu estou usando U aqui e tenho usado para o gás ideal, eu usei algumas vezes E. O U é a energia interna, ou seja, a energia das partículas em relação ao seu centro de massa. Ao passo que o E, a gente considera a energia do grupo de partículas do meu sistema. Mas a partir de agora eu vou usar U para deixar mais claro que eu estou me referindo à energia interna do sistema. Okay? Essa relação, em que aparece um dV e um dN, é uma relação infinitesimal, relaciona pequenas variações quase estáticas desses parâmetros, da entropia, do volume e do N. Mas ela lembra, de certa forma, a primeira lei da termodinâmica, em que agora todos os tipos de interação são possíveis. A interação térmica, que o calor representa a troca de energia de forma espontânea entre sistemas. O trabalho, que aqui no caso dos gases o mais comum é o trabalho mecânico, o PDV. A parte do trabalho químico, que é, por exemplo, transformação de substâncias ou mistura de substâncias, representados aqui pelo parâmetro do potencial químico. E aqui é a variação do número de partículas, ou seja, quando as substâncias trocam partículas. A partir dessa semelhança, eu posso tirar. Essa relação, na verdade, eu já tinha tirado nos vídeos anteriores, né? Que a entropia, na verdade, eu tinha tirado. O inverso da entropia é o inverso da temperatura é a derivada da entropia em relação a U. Aqui eu represento ao inverso.
o T é a derivada do U em relação a S para V e N constantes. Essa é a notação, né, de V e N constantes. A pressão é menos a derivada de U em relação a V com entropia e N constantes. E o μ é a derivada do U em relação a N com S e V constantes. Então, tenho definido 3 grandezas. Essas grandezas são razões, né, ou são as derivadas, razões entre variações de grandezas que são extensivas. A energia é extensiva, a entropia é extensiva. A temperatura vai ser uma grandeza intensiva. Quando você dobra um sistema de tamanho, a temperatura dele não se altera. Tá? A pressão também é uma grandeza intensiva, porque U e V são extensivas, e o μ é também intensivo, porque U é extensivo e N, obviamente, é extensivo. Tá? Essas relações dão origem àquilo que a gente chama das equações de estado da termodinâmica. Como a gente viu, eu tenho 3 equações de estado, mas se eu espertamente usar o que eu acabei de ver no slide anterior, eu posso precisar só de 2. Tá? Eu só preciso de 2 equações de estado, que a terceira, usando a escolha apropriada das quantidades como intensivas, ela pode ser desconsiderada. De quebra, nós ganhamos aqui uma outra relação. Para processos quase estáticos, ou seja, esses infinitesimais, eu disse aqui que o calor é o du ds, ds. Esse aqui é o T, ds. Então, calor, eu consegui achar uma relação agora entre a variação da entropia, a temperatura e o calor envolvido no processo. Claro que isso aqui, vou reforçar, isso vale apenas para processos quase estáticos, que acontecem aqui de maneira infinitesimal. Tudo isso que eu fiz para a energia, eu posso fazer também para a entropia. A entropia agora é uma função de U, de V e de N. Então eu posso, de novo, escrever a diferencial da entropia como a soma das suas 3 derivadas, aonde a primeira eu já sei da definição anterior, essa é a nossa definição de temperatura, né? O inverso da temperatura é derivada de S em relação a U. Aqui eu tenho ds dV e aqui eu tenho o ds dN de U de V. Então eu posso associar isso com a identidade termodinâmica e vou colocar que o ds du é 1 sobre T, como eu já tinha visto. Esse cara aqui seria, o trabalho é PDV, só que aqui tem T. Então eu multiplico. O que eu tenho que fazer aqui é que esse é a pressão dividida por T. Todo mundo dividido por T aqui para virar TDS do lado de lá e virar a relação para a energia que a gente conhece. Né? Tem que multiplicar por T para isolar o DU. Então, ds dV, a U e N constantes, é o P sobre T. E o ds dN, a U e V constantes, dá menos μ sobre T. Então, achei mais 3 relações, só que agora não a partir da energia, mas a partir da entropia. Essas relações vão ser importantes para mim, porque agora eu posso descobrir quanto vale uma variação de entropia a partir da variação de um dos parâmetros, U, V e N, e das outras quantidades termodinâmicas intensivas. Se eu fizer, de novo, aquela relação intensiva, a identidade termodinâmica, que seria essa representação da primeira lei da termodinâmica para processos infinitesimais, o ds, que é a entropia por partícula, é o du, energia por partícula T, e o dV, volume ocupado por partícula, P sobre T. O que a gente pode fazer com essas relações aqui? Ora, o que eu fiz nos últimos vídeos foi calcular a multiplicidade, a partir de primeiros princípios, só argumentos combinatórios. A partir desse ômega, o que eu faço? Eu usei aquela primeira relação ds du com T, já que S é função de U, para retirar o U em função de T, a energia em função de T. Agora eu ganhei mais 2 equações. Então eu posso tirar o P em função de T e posso tirar o μ em função de T. E é isso que a gente vai fazer. A entropia para o gás ideal, já corrigida para evitar o paradoxo de Gibbs e levando em conta a indistinguibilidade das partículas, é essa expressão como a gente chegou no vídeo anterior. Então eu posso pegar agora as derivadas da entropia para verificar essas relações que eu acabei de encontrar.
O ds/du, aí esse aqui é fácil. É só derivar, o único termo que depende de u é esse aqui. Essa derivada vai a zero, essa vai a zero. A derivada do logaritmo de u é 1 sobre u. Tá? Então dá 3 meios logaritmo, derivado do logaritmo dá 1 sobre u, 3 meios de nkbt. Mas ds/du é 1 sobre t. Então eu passo o u para cá e o t passa para cá multiplicando. U é igual a 3 meios de nkt, que vale, é uma relação que a gente já conhece da equipartição de energia. Então esse resultado nosso é compatível com essa observação, não só experimental, mas também com o teorema de equipartição de energia. Pegando agora a derivada de S em relação a V, isso é P sobre T. Derivar essa expressão em relação a V também é fácil. Todas essas derivadas dão zero, a derivada menos logaritmo de N vai dar zero, basta derivar logaritmo de V. Então vai dar NK logaritmo de V, que é 1 sobre V. Isso é P sobre T, como está no slide anterior. Se P sobre T é igual a NKB V, eu tenho que PV é igual a NKBT. Então eu obtive a equação de estado. Essa é a minha segunda equação de estado. Essa é a primeira e essa é a segunda equação de estado, segundo aquelas definições que eu dei no slide anterior. Então vê que aquela é a equação de estado do gás ideal, que na primeira parte da disciplina a gente pegou como um resultado experimental, obtido de vários experimentos de vários cientistas. Agora eu tiro, como a gente diz, de primeiros princípios, apenas considerando os níveis de energia de um gás ideal e calculando o ômega. A partir do ômega, calculando o logaritmo, eu tiro a entropia. Eu mostrei que PV é igual a NKBT. Tá? Deixa de ser um resultado puramente experimental para ser algo a partir de primeiros princípios, desde que a gente aceite a definição de S igual a K logaritmo de ômega. Finalmente, a terceira equação de estado é o menos μ sobre T, é a derivada dessa expressão em relação a N. Agora eu tenho um produto, porque vai ser NKB logaritmo de N, menos logaritmo de N, menos 3 meios logaritmo de N. Fazendo essa derivada, então, do produto, a gente chega a essa expressão, onde os 5 meios corta com esses 5 meios, com esse menos 1, menos 3 meios. Resta essa expressão, e essa daqui é a expressão para o potencial químico em função de T e V. O potencial químico é a grandeza que talvez a gente esteja menos acostumado a lidar em termodinâmica. Aqui vai ficar claro o que ele é. Você imagina o potencial químico de uma substância. Aqui, vamos começar aqui das nossas equações de estado. A energia está relacionada com temperatura. A primeira equação de estado diz respeito à temperatura. Temperatura é a grandeza que é igual quando dois sistemas estão em equilíbrio e interagem termicamente. Pressão é a grandeza que é igual no equilíbrio quando dois sistemas interagem mecanicamente. O potencial químico é a grandeza que é igual quando dois sistemas são permitidos trocar partículas. Se você imaginar dois sistemas, dois compartimentos de um gás, que eles podem trocar partículas, e o gás é o mesmo, todas as partículas do mesmo gás, o que você vai dizer é o equilíbrio vai ser obtido quando a densidade de um lado for igual à densidade do outro. Então, para esse caso, o potencial químico de um lado e o potencial químico do outro, se as temperaturas são iguais, o sigma envolve a massa das partículas. Se as partículas são as mesmas, as temperaturas são iguais, o μ, o potencial químico de cada uma das substâncias, é dado pelo V sobre N, ou seja, a densidade de partículas, que é o volume ocupado por cada uma delas. A densidade seria o número de partículas por volume, é simplesmente o inverso da densidade. Tá? É o volume por partícula. Então, o μ tem a ver com a densidade, mas tem a ver com a densidade se a substância for pura. Eu botei aqui dois gases juntos numa mesma caixa e deixei espalhar. Se os gases são diferentes, o que você vai querer é que a densidade de um seja a mesma em toda a caixa, a densidade do outro seja a mesma em toda a caixa, e isso vai corresponder a esse potencial químico ser o mesmo das duas, que tem a ver com as densidades das duas substâncias. Tá? Então, eu acho que assim fica mais claro como funciona o potencial químico, embora não seja pura e simplesmente a densidade, tem a ver com ela. A gente viu para processo quase estático, o calor pode ser representado como TdS.
se esse processo é feito infinitesimalmente. Ora, se é TdS, eu posso escrever o ds como sendo Q sobre T. Então, uma aplicação que a gente pode fazer. Imagina assim, para evaporar 1 litro d'água a 1 atmosfera. Evaporar 1 atmosfera, esse é um processo de P constante. Qual o calor que eu necessito para evaporar 1 litro d'água? 2.256 kJ. Na temperatura fixa, porque a evaporação acontece na temperatura fixa de 333 Kelvin. Isso aqui está em quilojoules. Então, a resposta para a entropia, a variação de entropia na evaporação de um gás é 6.048 joules por Kelvin. Observa, o que eu fiz aqui? Quantos estados estavam disponíveis para 1 litro de água com mais do que 10 a 23 partículas, com um número muito grande de partículas? Qual o número de estados disponível para isso? É um número absurdo. E depois que elas evaporaram, é um número ainda mais absurdo. Tá? Agora eu tomo o logaritmo dos dois, já não dá um número tão absurdo. Mas eu nem sei direito como é que formava a água, as ligações entre elas para calcular a entropia e também depois do gás evaporado. Pois bem, você dizendo que nesse processo feito a temperatura constante, que esse processo é feito infinitesimalmente, demora um tempo para ser feito, é feito a partir de sucessivos estados de equilíbrio, eu posso calcular a variação desse número absurdo de estados. Na verdade, não a variação no número, a variação no logaritmo, mas para tirar o número basta elevar a exponencial. Essa variação é 6.048 joules por Kelvin. Então você nota que eu fiz uma continha muito simples, mas que lá no fundo, intimamente, microscopicamente, é aquele número cheio de fatoriais que a gente mexeu até agora. Agora, com essa definição macroscópica, fica muito mais fácil acessar quanto vale a entropia de um sistema. Como a gente pode notar, como eu cedi calor para que a água evaporasse, esse calor é positivo, a entropia é positiva, então o gás tem maior entropia do que o líquido. Foi necessário adicionar entropia a ele para que ele pudesse virar gás. Essa relação de Q igual a TdS ou ds igual a Q sobre T não vale sempre. Eu estou reforçando aqui o tempo todo que isso vale para processos infinitesimais. Vamos pegar um processo agora que não é infinitesimal, que seria a expansão livre de um gás. A situação é, você tem um recipiente isolado, não há troca de calor com o ambiente, aonde de um lado você tem gás e aqui é vácuo. E aí eu vou e abro um furo nessa parede, por exemplo, ou retiro essa divisão. O que acontece no processo da expansão livre, já que o outro é vácuo? Quanto vale a variação da energia interna desse gás? Ou seja, se for um gás ideal, de quanto vai variar a temperatura dele? A temperatura dele vai variar do trabalho realizado, que foi nenhum, porque o gás está se expandindo contra nada, é contra o vácuo, então não precisa fazer força nenhuma. E como o sistema é isolado, não há troca de calor, o calor é zero. Então a variação de energia interna é zero. O gás se expande daqui para cá sem alterar a sua temperatura, no caso de um gás ideal. No entanto, se a gente pegar aquela expressão que a gente calculou para a entropia de um gás ideal, essa entropia é maior do que zero, porque afinal antes ele tinha um volume e o volume agora é maior. A energia não se alterou, mas o volume é maior. Então há um aumento na entropia e dá até para calcular de quanto é esse aumento se eu souber quais são esses volumes através daquela expressão de Sackir-Tetrode que a gente já calculou no vídeo anterior e mostrou nesse aqui também. Então, nesse caso, a variação de entropia aumenta, porque o volume aumentou, o número de estados em que o gás pode estar aumentou também, tá? E aumentou mesmo com calor e trabalho iguais a zero, tá? O que acontece aqui é que esse processo, quando você tira a divisão, o gás se expande rapidamente, não é por sucessivos estados de equilíbrio, inclusive aqui pode haver complexos processos como turbulência, etc. E aí, nesse caso, aquele ds igual a Q sobre T, que daria zero, é só um limite inferior. Na verdade, isso aqui acontece bruscamente e a entropia aumenta. Então, esse é um caso simples em que eu mostro que o ds não é Q sobre T, mas o ds vai ser maior do que Q sobre T. Essa relação, mais uma vez, nunca
é pouco reforçar, vale apenas para processos que são lentos. Esse processo, ele é claramente um processo irreversível. Quando o gás se expande, se você voltar com a divisão, eu não volto a esse estado aqui, vazio de um lado e cheio do outro, né? Então, esse é um processo irreversível, daqueles que você sabe que o gás se expandiu, se você vê o gás se recolhendo e uma divisão aparecendo, você sabe que isso foi gravado ao contrário, tá? Então, nesses processos irreversíveis, a variação de entropia pode ser maior do que o calor sobre a temperatura, tá? O que é interessante é que a entropia, como a gente viu na nossa expressão anterior de Sackville-Tetrode, é função de V e função de U, fora as constantes que caracterizam o gás. Então, ela também é uma função de estado. Então, se você chegou num dado estado, com um dado volume e uma dada energia, não importa qual foi o processo. Isso é legal do ponto de vista dessa expressão, porque calor, a gente já viu, a quantidade de energia que é transferida pelo processo espontâneo, que é o calor, essa quantidade de energia depende do processo. Essa daqui, o ds, não. Essa é uma diferencial exata. A integral do ds é o ds final menos ds inicial. Então, dividir essa diferencial, o Q, trabalho, o calor, que é feito infinitesimalmente, por T, essa é uma diferencial exata, embora o Q não seja. Em matemática, isso na teoria das equações diferenciais, o T é chamado fator integrante, que transforma essa diferencial numa outra que é exata. Tá? Mas o que é importante para a gente aqui é que essa grandeza, a entropia, é uma função de estado, e em processos reversíveis isso aqui ocorre, mas em processos irreversíveis ela vai ser maior do que isso, porque existem outras formas de se aumentar a entropia, não há uma lei de conservação como existe para a energia. Para terminar essa discussão sobre a entropia, eu quero apresentar aqui um conceito que é frequentemente apresentado, inclusive em livros didáticos, de uma maneira bastante, se não é errada, é pouco cuidadosa. É comum dizer que a entropia é uma medida da desordem do sistema. Tá? O exemplo que todo mundo que tenta desmentir essa afirmação usa é esse aqui, e é bem interessante, não é à toa que todo mundo usa. Por exemplo, se você pegar esses dois copos, em qual desses copos a entropia é maior? E em qual deles a desordem é maior? Claramente, esse copo aqui parece mais desordenado do que esse, que é todo ocupado por um líquido. No entanto, a gente sabe que no caso dos sólidos, em que as moléculas estão arrumadinhas nos seus lugares, a entropia é menor. Então, esse sistema tem uma entropia menor do que esse. Tanto é que, se você esperar, esse cara pode chegar a esse num processo espontâneo, mas você não vê essa água formando cubinhos de gelo de volta na hora que se congela. Então, esse sistema aqui tem uma entropia menor, porque sólidos têm entropias menores do que os líquidos. Nota que é muito mais rigoroso manter a definição de entropia como o logaritmo da multiplicidade de estados. Tá? A desordem aqui claramente não se aplica, porque eu tentei usar um conceito de desordem macroscópica, os cubos estão bagunçados e a água está arrumadinha, para um conceito que é microscópico, que é a entropia. Claramente, esses caras aqui estão mais organizados, estão nas suas ordens, nas suas posições, têm menos estados disponíveis que esse aqui, em que as partículas têm um pouco mais de liberdade para se mover. Então, muito cuidado quando for se referir com entropia e desordem. Em alguns momentos, essa ideia ajuda a definir o que é entropia e em outras não. Inclusive, uma piadinha que é bastante comum, as crianças atribuírem à entropia o fato do quarto ficar desarrumado, que a entropia no sistema sempre cresce. Só que se você vai notar o seguinte, esse quarto arrumado e esse quarto desarrumado, qual que tem maior entropia? Na verdade, a entropia dos dois é idêntica se você considerar, lembra que todos os microestados são igualmente prováveis? Essa arrumação é tão provável quanto essa arrumação. Agora, você pode bagunçar essa daqui
tirando esse bichinho, colocando aqui, esse daqui e colocando aqui. Esse daqui está uma bagunça. Se você tirar esse bicho e colocar em outro lugar, ainda a gente atribui a esse estado a bagunça, mas na verdade é outro estado, tá? Então esse daqui está tão ordenado quanto esse, só existe uma maneira de estar organizado o sistema. Uma maneira significa todas essas peças nos seus locais bem definidos. A gente chama isso de desordem porque o local dos livros ou dos bonecos deveriam ser na estante. Existem muito mais possibilidades de ter esses bonecos fora da estante do que dentro da estante, nas prateleiras. A entropia aumenta o estado de desordem. O aumento da entropia significa a ida para sistemas que têm maior número de macroestados. Então, no vídeo de hoje, a gente conseguiu apresentar uma descrição macroscópica da entropia, uma definição que permite que a gente faça medidas através da medida da energia transferida como calor, né, dividido por temperatura, e associamos também a entropia com outras grandezas termodinâmicas. Nota que aquela expressão infinitesimal, que a gente chamou da identidade termodinâmica, para a entropia, permite que eu calcule a entropia não só quando o volume é constante, mas também quando haja trabalho, porque afinal a entropia é função de estado. Então a gente conseguiu, nesse vídeo, algumas relações bastante poderosas e que trazem a entropia agora do mundo microscópico para o mundo macroscópico. Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer na disciplina é partir para aplicações desses processos especiais, desses processos lentos, como a gente tem colocado, são os processos termodinâmicos. A gente vê isso, então, a partir do próximo vídeo. Até lá!